Olá, estamos aqui, mais um episódio do Metamorfose 40 mais, e hoje vamos ter uma conversa sobre os desafios emocionais nos relacionamentos. No casamento, na amizade, com o enteado, a família de origem, enfim, no ambiente de trabalho, várias relações e como tudo isso nos afeta, os desafios que a mulher 40 a mais enfrenta. E para essa conversa, eu chamei uma pessoa que eu estimo muito, a Cláudia Guirro, ela que é advogada, brasileira, migrante aqui em Portugal, tem um enteado adolescente e tá grávida de uma menina. E aí, como é que você tá? Tudo bem, Caio. É uma alegria estar aqui com você, estar participando e podendo, de alguma forma, contribuir para esse trabalho tão bonito que você faz, de aproximar mulheres, reunir essa clã feminina, ver o poder que nós temos, ao simplesmente compartilharmos um pouco da nossa história. Todo mundo tem algo muito importante a ser dito, a ser compartilhado. E esse seu podcast traz essa possibilidade, essa intimidade. Então, que a gente possa, ao longo dessa conversa, é, acrescentar um pouco mais na vida das pessoas através da nossa experiência. Com certeza. Eu que estou super feliz aqui que você topou esse convite, né? E eu acho que faz todo sentido ter te convidado, porque você é uma mulher que tem passado por muitas transformações emocionais. Então, conta um pouquinho pra gente qual foi a relação que mais mudou para você nesses últimos 5 anos, vai? Acho que a relação que mais mudou foi da Cláudia para a Cláudia mesma. Toda a transformação, quando a gente pensa, ela primeiro tem que ser interna. Então, eu vejo assim, a minha criação, trazendo um pouco da filosofia chinesa, do Yin e Yang, o lado masculino e o lado feminino que habitam o nosso ser. Eu sempre desenvolvi muito o meu lado masculino. Tive que ser muito mais proativa, muito mais exata, racional. E fui perdendo um pouco da minha feminilidade. E quando eu cheguei aos 33 anos, que eu não tinha atingido a minha meta profissional, não fiz família, não tive filhos, e eu olhei para a minha vida e falei assim, peraí, que tem algo aqui que está fora do lugar. Então, eu comecei um trabalho de recuperar esse poder feminino. Foi muito legal. Eu tive a oportunidade de ler o livro da Clarice, uma psicanalista, chamada Mulheres que Correm com os Lobos. Sim, conheço. E ali eu fui tendo contato com esse meu lado feminino, comecei a chamar terapeutas para me ajudar, mulheres, porque até então a minha relação com o homem era muito mais fluida. Eu tinha muito mais facilidade de trabalhar, até porque eu tinha desenvolvido mais isso em mim. E aí eu fui vendo o equilíbrio. E a partir disso, as transformações. 5 anos, realmente, hoje eu olho assim, 5 anos, cada ano foi uma fase completamente diferente. Em 5 anos, eu me transformei, foi em 9 meses. Eu casei, tive filhos, mudei de país. Nossa, Então, um foram turbilhão, muitas... né, Foi, de acontecimentos. foi. Escuta, e você, a gente sabe, né, que os casamentos, eles se modificam muito em termos de dinâmica na imigração, né? Partes do outro, muitas vezes que você não conhecia, acabam ficando mais evidentes quando a gente está num outro país. Você sente que seu casamento mudou a forma de vocês se relacionarem? Que aspecto que você observou alguma mudança? Eu acho que a imigração oportuniza a gente ver se a gente realmente está casado. Uhum. Quando eu cheguei aqui, eu vi que a última coisa que eu tinha era um casamento. É, não querendo ter partido religioso, mas Uhum. biblicamente dizendo, o casamento é quando
o homem deixa sua família para se unir com uma mulher e formar uma nova família. Quando a gente está no nosso país, no nosso habitat, e no meu caso eu tive a oportunidade de morar no mesmo prédio da minha mãe, eu casei sem estar casada. Eu assumi o compromisso de morar com ele, mas eu nunca deixei a minha família de origem. Ah, tá. Então, quando a gente migra, a distância física faz com que a gente olhe para aquela nossa nova escolha. Ai, olha que interessante. Então, eu vi que realmente eu estava com um pé em cada canoa. Eu estava casada sem estar inteira naquele casamento. Então, foi uma oportunidade muito grande que me deu a migração de ver quem eu tinha escolhido para a minha vida. E, para mim, casamento é uma decisão. Quando você casa, todo dia, você escolhe aquela pessoa. Sem Existe uma dúvida. diferença muitas pessoas confundem paixão, amor, de um compromisso. Eu acho que a paixão é quando a gente deixa esse sentimento, a endorfina nos consumir, mas que isso não é sustentável. É verdade. Quando você Até porque é bem escolhe... cansativa, né? Vamos combinar. Mas também ela é bem intensa. Então, ao longo de um tempo, e ainda mais hoje com a modernidade, com uma mídia social que a cada 3 segundos você tem um tempo de endorfina, é por isso que as pessoas ficam passando stories, a gente fica buscando só essa endorfina. O amor, não. O amor é aquela serotonina, é a dopamina, é aquela coisa que vem ao longo, projeta ao longo da nossa vida. Demora mais de vir, mas ela é muito mais enraizada. Tranquilo. É um sentimento mais tranquilo, estável. Exato. Então, quando você... E ela é uma escolha. Então, quando você escolhe o seu casamento, quando você escolhe o seu relacionamento, você decide ser feliz com aquilo ali. Com todas as dificuldades que ele traz, com todos os desafios que aquilo ali traz. Mas você se predispõe ao quando acorda e olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, é ele que eu escolhi, você se propõe a fazer dar certo. Isso. E você se sentiu sozinha em algum momento aqui na imigração? Aquela solidão conjugal? Solidão conjugal, olho por 2 aspectos. A solidão conjugal, eu com o meu marido só, ou a solidão dentro da relação conjugal. Isso. Seria a relação dentro da... Dentro da relação conjugal. Em nenhum momento. Porque ela me aproximou do meu marido. Ela me fez ver quem ele era e me oportunizou também mostrar quem eu também era, de unir mais a gente em prol do mesmo objetivo. Porque, às vezes, o casamento, ele tem muito disso. Você nunca está casado com a pessoa que você começou o relacionamento. São vários casamentos ao longo do relacionamento. Porque a gente é diferente a todo momento. Com certeza. Então, quando você está nessa imigração, você tem a oportunidade de conversar mais com aquela pessoa que se apresenta para você todo dia. Com novos projetos, com novas metas, com novos desafios. Então, você se encanta ou você se alinha com aquela pessoa. Então, eu acho que isso traz muito mais aproximação do que realmente a solidão conjugal, sabe? Eu senti isso também no meu casamento. Eu senti que a minha relação se fortaleceu muito mais nesse período que a gente está aqui. Mas sei também que não é a regra, né? A gente também recebe na clínica mulheres que relatam um distanciamento, muitas vezes até divórcios que acontecem por conta, na verdade, não por conta da imigração, porque a relação já estava comprometida antes. Mas é como se a imigração fosse uma lente de aumento. É isso que eu ia falar. Ela potencializa algo que já não estava bom, né? E como manter essa intimidade, o desejo, as responsabilidades morando fora do país? Porque também não é fácil.
a gente tende a canalizar tudo, assim, a culpa é nossa, a gente coloca em quem a gente quer. É verdade. Então, a gente tende a canalizar tudo a uma culpa de uma imigração. E, na verdade, a imigração é só uma situação. Se a gente estivesse dentro do nosso país, dentro da nossa casa, dentro do nosso habitat, a gente teria as mesmas situações. A gente estaria colocando a culpa em outra coisa. É. Então, É mais uma situação, né? Mas a é um gente, novo contexto, mas a relação é aquela ali. a gente enfatiza muito. Eu acho que a questão da intimidade, eu volto a falar, é uma questão de escolha, porque você vai se transformando e a relação a dois se transforma junto. Com certeza. E isso se revela dentro de quatro paredes. Eu sempre falo pro meu enteado, aqui dentro é quando dois corpos se unem a um só espírito. Aqui dentro é onde eu me faço com o seu pai, para que a gente seja para o mundo, seja para você. Mas aqui é o nosso lugar de conexão. E esse local de conexão, podem ser chamados santuário, é um lugar sagrado para você se descobrir e se descobrir o outro de fora para dentro, sabe? Se na vida exterior te oportuniza a escolha de dentro para fora, a vida íntima, É isso mesmo. ela é de fora para dentro. É bonito isso, É essa um- metáfora. E adolescência, a gente sabe que é uma turbulência psíquica. E você tem um adolescente em casa. Como é essa relação com o seu enteado? Você acha que tem também uma romantização das famílias recompostas? Como é que é isso para você? Quando a gente casa com alguém que já tem um filho, eu brinco que a gente dorme solteira e acorda casada com o filho. Quando, quando você tem a oportunidade de construir a sua relação com o filho, desde pequena, às vezes quando você se relaciona e a criança é pequena e você vai construindo a sua identidade junto com a criança, é uma coisa. Quando você já pega um filho adolescente formado, com estrutura, caráter, valores e princípios estabelecidos, para mim uma criança já estabelece isso. Ela cria isso até os 7 anos e depois ela desenvolve, mas os valores dela, a raiz dela, a pedra filosofal dela já está montada. Já tá lá. E quando você entra, a postura de quem entra tem que ser muito mais empática. Às vezes a gente pensa que ter um enteado é ser a mãe daquele menino, né? É corporar uma figura feminina Certo. dentro daquele ser, que já tem. Então, eu busquei fazer o contrário. Eu me coloquei no lugar desse menino. Como eu gostaria de ser tratada por alguém que não era nada meu. Ai, que bacana. Então, a minha relação acabou sendo muito fluida nesse sentido. Em nenhum momento eu me incorporei como a mãe dele. Ao contrário. Eu até tive a oportunidade de escrever para ele que eu falei assim, eu não posso. Eu não posso evitar do seu coração ser partido. Eu não posso evitar que você sofra. Eu não posso evitar de você ter medo, desilusões. Os seus risos e sorrisos não me pertencem. Mas eu posso estar ao seu lado, te ajudando a recompor, te ajudando a refazer. Se você estiver no inferno, eu vou atrás de você para estar do seu lado, para que você saia com as suas pernas. Então, eu acho que é justamente isso. Eu não posso ocupar um espaço que não é meu. E para mim isso tem muito a ver com Deus, sabe? Se eu pensar a Deus como um grande Big Bang que se explodiu em milhões de almas. E essas almas somos nós que buscamos voltar a formar um todo. Cada um é único na vida das pessoas. Então, como ele teve a mãe que não está presente fisicamente, eu falei para ele: o espaço da sua mãe é dela, o espaço do seu pai é dele, dos seus amigos é dele, no dia que você tiver relacionamento é dele, e dos seus tios, parentes, amigos, enfim. E eu estou te pedindo para que a gente abra um espaço para a nossa relação.
Então, em nenhum momento eu entrei num lugar de disputa. Ai, que Até para bonito mim, isso. até porque para mim é justamente isso, Deus, Jesus, né, na figura humana de Deus, é isso aqui, é mesa, é comunhão. Todo mundo consegue se apertar e ter um espacinho para si. Então, eu caminhei para esse lado desse acolhimento e dessa comunhão. Que E não por uma sorte que esse substituição. menino tem, hein? Ah! De ter te encontrado. Oremos! A gente só busca ser um pouquinho melhor a cada dia, 1% a cada dia. Não, mas é uma mãe drasta, né, que tem essa visão, não é sempre que a gente observa, Sim. né? Eu escuto muitas famílias claro, existem famílias que têm uma harmonia, que conseguem se juntar e fazer uma grande família mosaico, a grande família, mas não é o mais comum. E você está conseguindo um grande feito, né? Porque é muito exigente também esse lugar. Voltando só a uma das outras perguntas que você fez, a questão da romantização. Eu acho que hoje em dia tudo é romantizado. Uhum. A gente olha a tela de um Instagram, né? E a gente pega um recorte muito pouco da vida daquela pessoa e generaliza aquilo ali para a vida inteira. Ninguém posta que tá mal. Ninguém posta as suas batalhas. Todo mundo mostra. É editada, né? A vida é editada. É a vida editada. Uhum. Então a gente tende a romantizar tudo, Isso. como se tudo na nossa vida só fosse flores. E esquece que até para uma flor viver, ela primeiro foi uma semente que lutou muito para derrubar um chão, para romper aquele chão, que se lutou muito mais para se manter, fortalecer e chegar a florescer, sabe? Então, tudo hoje tem essa questão romantizada e a gente tem que voltar realmente para a essência. E para os processos, né? Para a ideia de que é uma construção. As relações são uma construção. Independente dessa relação com adolescente, enteado, ou seja lá o que for, sabe? E agora, voltando um pouco para a sua família de origem, né? Você veio aqui para Portugal, você teve essa, não dificuldade, mas um tempo maior de desconexão da família de origem para poder construir a sua família nuclear. O que você acha que mudou hoje quando você olha para sua família de origem? O que você acha que mudou, seja no seu olhar, seja na dinâmica em si com eles? A sabedoria ancestral, ela é muito enraizante, porque ela não parte de nenhum estudo, mas de uma observação. E tem um dito que fala assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. A distância oportuniza que seus olhos não vejam o seu dia a dia. E, consequentemente, você não se envolva tanto. Nos desafios que vão se apresentando realmente de forma diária, sabe? Então, você acaba ficando com os louros. A distância faz com que as pessoas não vejam tanto seus defeitos ou esqueçam dos seus defeitos, né? O que para ela é característico como defeito. Faz sentido. Então, acaba sendo um lugar de muito saudosismo, esse apartheid físico. É muito comum a gente ver isso em morte. Né? Quando a pessoa está viva ali, a gente quebra o pau. Quando a pessoa morre, ai, meu Deus, por que eu falei tal coisa? Até escritores, artistas acabam sendo reconhecidos após a morte. Pós-mortem, é verdade. Então, a distância física, né, a mudança, atravessar um continente, atravessar um mar, oportuniza esse olhar de mais saudosismo. E isso faz com que reaproxime, sabe? As relações, elas são sempre ressignificadas. Então, quando você faz essa migração, a sua família de origem acaba te olhando com um olhar de amadurecimento, com um olhar de coragem.
a vida, ela precisa dessa ousadia para a gente viver, sabe? A vida exige da gente coragem. É, E é muito fácil a gente estar na nossa zona de conforto. verdade. O Mas também a difícil, gente não cresce e não evolui, né? o difícil é a gente se desafiar. Então, eu acho que a migração traz para aquele que migrou uma responsabilidade de um sonho de toda uma geração que talvez não teve coragem de fazer o que você faz, sabe? Mas eu acho até no aspecto maturacional mesmo, são tantos desafios que a gente tem que enfrentar na imigração que automaticamente, para quem está interessado nisso, é um amadurecimento. Então, claro, não acontece para todas as pessoas, infelizmente, porque eu acho que é uma super oportunidade, mas eu sinto isso, pelo menos, né, falando Sim. de mim agora, eu sinto que teve um ganho emocional assim absurdo com várias situações que eu tive que enfrentar aqui fora do país, muitos desafios que a gente nem sequer podia imaginar que você ia passar, né? Mesmo fazendo uma migração planejada. Então, nem Independente. tudo dá para antecipar e prever, né? Então, Eu brinco que a migração é você estar num jogo de videogame em que você morre, recomeça do zero com a idade avançada. boa. E a gente vem de um país em que você tem que dar conta de tudo. Você tem que, literalmente, chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. A gente tem que fazer 1000 coisas. A gente tem que matar um leão por dia. É um instinto de sobrevivência muito forte que a gente lida. É verdade. E quando você chega num país que você não tem essa necessidade, você se sente perdido, improdutivo, tendo que reaprender a andar. Porque quando a gente nasce lá no Brasil, nossos pais ajudam a gente a tirar um CPF, tirar um RG, Isso. ensina a gente a levar num posto de saúde. Aqui você tem que começar tudo do zero numa vida zero. adulta. Sendo que você não sabe nem por onde você vai começar, E quem tentar você vai ouvir. entender, né, Clau, dinâmica. como essa sociedade funciona, quais são os meandros, como é que eu faço para, enfim, renovar meu documento na AIMA, coisas assim, né? Coisas básicas, cara, de como, onde é o posto de, o posto de gasolina, onde é o posto de saúde que você tem que se dirigir se você se sentir algo mal. Como é que qual é o caminho que eu chego para casa? Exato. Então, é muita coisa que você envolve de uma forma consciente, porque quem imigra vem consciente. Quando a gente quando a gente nasce em um lugar, a nossa consciência vai nascendo naquele local. Mas eu acho que a gente não tem a dimensão do que é uma imigração. Não tem. Não tem. A gente sempre cria expectativas. E o mal do ser humano é justamente esse, né? A gente cria expectativas e a todo momento a nossa expectativa é frustrada. E a gente lidar com essas decepções diárias e replanejar aquilo ali, aceitar a vida como ela é. Eu acho que os desafios da vida é justamente quando a gente se lembra que Deus existe na nossa vida. Quando a gente está tudo muito bem, a gente esquece de agradecer. A gente acha que a gente tem o controle da nossa vida. Tanto na imigração como em qualquer uma outra situação, tá, Cá? Se você passa por uma privação de saúde familiar, se você passa por uma crise de emprego, de trabalho, ou por uma questão com um filho seu, que te tira dessa zona de controle, te coloca no estado realmente de humildade, de vulnerabilidade, você percebe que o controle não é seu. Eu acho que ali é onde a gente se lembra que existe uma entidade maior, né? Eu chamo de Deus, que tem esse controle e faz com que a gente exercite em nós a humildade de devolver para Ele o que não é nosso, o que não nos pertence. Ele fez tudo lindo e maravilhoso para que a gente usufrua e cresça naquilo que a gente precisa crescer. Exato. E para mim é justamente isso que oportuniza a migração. Todo mundo na vida vem com um propósito. Até os animais vêm com um propósito. É que eles não têm consciência disso. E a única diferença é que a gente, como homo sapiens sapiens, que conhece
que sabe, é que a gente tem a oportunidade de tomar para si esse propósito de vida e fazer com que isso floresça. E eu acho que o maior direcionamento disso são os nossos talentos. Quando você para, que você não precisa fazer nada, né? A migração te barra nisso. Ou, né, uma questão de saúde que fala assim, calma, agora você vai ter que parar para olhar. Quem é o ser, né? Quem é o ser? Quem é você? Quem é você? Essa, acho que é a pergunta. Todo mundo acaba se esbarrando nessa questão que é filosófica, né? Quem é você? E é onde eu acredito que quem é você te oportuniza justamente ver qual é o meu propósito de vida da Terra. O que eu vim aqui para fazer? E como é que a gente sabe isso? Através dos nossos talentos. Às vezes a gente tem tantos dons que a gente pode exercitar. E como você brincou, né? Cláudio, o que você faz, advogada? Meu marido fala, a Cláudia vende do botijão ao avião. No Brasil... todo mundo acha que eu sou a dona dos restaurantes familiares que eu administrava. E a gente vai percebendo que a gente tem tantos dons e aquilo vai nos dando esse direcionamento, sabe? Sim. Do nosso propósito. E é muito bacana quando você consegue pegar esse seu talento e aplicar, porque você vai vendo que a sua vida é fluida. Você vai vendo que realmente as portas você bate e ela abre. É quando o seu sim é o sim de Deus. É quando você sente que você está num caminho de alinhamento com esse seu propósito, sabe? Quando as coisas tendem a ser muito difíceis, ou quando a gente perde uma partida de jogo, ou a gente lida com algum não, eu vou falar o nome literal, não, com alguma derrota, com alguma perda, ali é aquele momento que a gente faz assim, ó, recalcular a rota. Isso aqui está me oportunizando a recalcular a rota. Repensar, né? Esse caminho. Exato. E o caminho tende, não é num novo trajeto, é você voltar para o seu centro e revisitá-lo para que você faça novamente esse caminho, mas de uma forma mais alinhada com o que você veio fazer aqui, sabe? Bom. Para mim, é justamente essa questão de encontrar a felicidade. Eu brinco que 90% da... Eu brinco não, né? A gente olha o planeta Terra, que é formado mais de água, assim como nós, e ele reflete o céu. Isso é todo dia Deus mostrando para a gente que a gente pode viver o céu aqui na Terra. E isso tem muito mais a ver da nossa visão para o mundo do que as coisas perfeitas no mundo para dentro. Todo mundo vai ter um vazio. E a todo momento a gente está tentando suprir esse vazio com alguma coisa, sem querer entrar nele e aceitar que ele existe dentro de nós. E que isso faz com que a gente vá para a gente, caminhe para frente, né? Essa insatisfação que é inerente ao ser humano que promove a gente para andar. Provoca o desejo, que faz você se mover. E as pessoas tendem a ser infelizes nessa insatisfação. O que é justamente o contrário. A insatisfação é o poder de movimentação do ser humano. Andar por aqui é ser peregrino na vida. A única coisa que a gente tem certeza, quando a gente vem, é que a gente vai morrer. Então, que a gente está aqui de passagem. Que a gente possa fazer uma boa passagem, que por onde a gente passa, a gente semeie e faça bons frutos. Que a gente floresça onde realmente a gente é plantado, sabe? Tem um padre que eu fui feliz de ter sido casado. Ele abençoou meu casamento e ele falou assim... Ele foi meu primeiro visitante aqui. A primeira pessoa que eu recebi na minha casa foi ele. E ele falou assim, Cláudia, se em algum momento a Europa foi para a América evangelizar, chega-se o momento da América voltar para a Europa para reevangelizar. Nós, latinos, né, como um todo, temos uma solaridade muito grande. A gente consegue ser feliz na miséria. É verdade. Então, que a gente reensine as pessoas aqui a sorrir, a amar, a cuidar, que você consiga colocar aqui nessa terra onde Deus está te plantando a prática do que você de quem é você. Do que você já é, do né? Que você já é. Você já incorpora isso. Do que você é também no seu país, do que você aprendeu a ser no seu país. Sim.
essa vibração, a alegria, o amor, o entusiasmo de dar um bom dia, de trazer realmente essa luz que, às vezes, um continente transformado por tanta guerra, por tantas... em que as pessoas realmente precisam sobreviver e acabam se fechando, entender que o mundo é se abrindo. Total. Muito bonito isso. Mas me fala agora um pouco da sua gravidez. Me conta um pouquinho como é agora estar grávida. Como você sente que teve assim uma reaproximação com a sua história familiar? Como que você entende essa conexão da Cláudia de hoje com a Cláudia do passado ou a Cláudia que estava no Brasil, estando grávida aqui? Eu vou partir para responder um pouquinho antes. Eu acho assim, ser mulher é um dom divino que Deus nos deu de fazer essa conexão do céu à terra. Lá em casa eu faço a analogia assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O Pai como Deus, aquele que vai para frente, orienta. O Filho como aquela obediência em que veio para servir, né? Em que vem para aprender com o Pai. E a mulher é justamente esse Espírito Santo, esse Espírito fluido que faz com que a terra e o céu se conectem. A gravidez é justamente esse ápice assim, de quando você sente a vida florescer em você. Você sente materializado esse canal de comunicação. Essa oportunidade que a gente tem de trazer uma alma ao mundo. E voltando em si agora para a gravidez, né? Para o me olhar mulher, e aqui em Portugal é engraçado que eu tenho 37 anos, aqui eu sou uma mulher velha para ter filho. Você é mulher velha? Eu sou gravidez aqui? de risco. Aqui é idoso para ter filho. Sério? Sim, a partir dos 35 anos aqui a mulher já é tida como gravidez de risco. E eu acho que isso oportuniza para a gente saber de onde a gente veio, para tomar posse de quem a gente é e daí, desse ponto de partida, ser para o outro. Porque você colocar uma vida no mundo é você oportunizar que aquele ser viva a sua vida. A partir do momento que corta-se o cordão umbilical, que aquele ser sai, que ele cria um nome e uma identidade, a vida é dele. É um outro sujeito, não tem nada a ver com você. Não tem. Assim, não tem nada a ver, diga-se, não é uma projeção sua. Não é uma projeção sua. Então, ou você se conhece muito para oportunizar que aquele ser seja, ou a tendência nossa é nos projetar nele. É fazer com que os meus sonhos, as minhas expectativas, a minha vida seja vivenciado naquele outro ser que eu criei. Então, a gravidez me deu essa oportunidade de olhar para os meus antepassados, de olhar para as minhas origens, de saber as características que eu adquiri, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Saber o que aquilo reverbera ou não. E escolher, cara, ser um pouquinho diferente. Porque, no fundo, a gente tende a falar assim, não, porque quando eu casar, porque quando eu tiver minha vida, eu vou fazer tudo diferente dos meus pais. Só que não, né? E tem uma música da Legião Urbana que, para mim, é implacável nesse sentido. Qual? Que fala assim... você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer. Então, quando a gente é pai, a gente consegue olhar para os nossos pais e falar assim, eles fizeram tudo o que eles puderam. Eles me deram o melhor do que eles puderam. Com mais gratidão, né? Sem tanto aquele olhar de cobrança, mas mais grato, né? E de culpa. Hoje eu vejo assim também, a gente busca ver os nossos problemas e falar tudo que aquilo que a gente viveu foi por conta da infância que a gente teve. Sem entender que aquelas pessoas que nos formaram também tiveram vários problemas. Verdade. E buscaram acertar a todo momento, ainda que estivesse errando com você. É uma coisa que eu falo muito para Felipe, o meu enteado, como ele perdeu a mãe com 11 anos, eu falo para ele, a sua mãe te deu
tudo que ela podia. Ela te deu a vida. Ela cumpriu o papel dela na sua vida. Isso ela mesmo. te oportunizou vir para o mundo para que você seja. Então, não pense que você viveu pouco ou muito com essa mulher, porque a gente, como ser humano, a gente sempre tende a querer mais, né? Essa questão egoísta, assim, primeiro formada é o ego, né? Do meu, né? As primeiras coisas que a criança fala não é minha, é meu, o brinquedo é meu. Então, e a gente não consegue entender que o crescer justamente é o nosso. É o pão de cada dia, né? Você perdoar para ser perdoado. Você dar para receber. Quando você solta... É um nível avançado, né? Mas eu acho que esse é o propósito de nós como os pais. Sim. Ensinar que o filho seja para o mundo, para que ele receba o mundo inteiro para ele. E me fala uma coisa, você acha que você se vê de forma diferente a partir dessa gravidez? Você está se vendo assim, seja como mulher, seja como madrasta, seja como esposa, ou você acha? Confesso que não. Não? Todo mundo fala assim, porque quando você engravida, você se sente mais bonita, você sente o ser na sua barriga. Eu não sinto nada, tanto que eu não tive, eu não sinto nada da gravidez. Todo mundo fala, tem enjoo, tem cansaço, tem indisposição, tem peito doendo. Eu não tive nada. É muito engraçado singular, porque, né? Cada um vivencia de um jeito. Logo no início eu falava assim, gente, será que eu tô grávida mesmo? Ela falava assim, Fia, dá um sinal aí pra mim, pelo amor de Deus, de que tu tá aqui dentro, né? De que tu tá viva. Sei. Aí eu senti alguma coisa assim, tipo, um incômodo. Eu falava, não, tá bom, já entendi, não precisa mais me mostrar nada. Você já sentiu os movimentos dela? Você acredita que quem sentiu foram as amigas? Eu participo de um grupo aqui, Movimento do Otimismo, que é uma corrida às quartas-feiras aqui em Carcavelos. E a gente sempre faz a confraternização. E todo mundo, é a barriguinha, a barriguinha. Aí essa semana as meninas colocaram, ela tá mexendo. Tô sentindo nada. Não tô sentindo nada, muito bom. E realmente, assim, eu não tive. Todo mundo, eu acho que as pessoas tendem a marcar a nossa vida por momentos que acontecem. Tipo, gravidez é um marco, casamento é um marco. Eu confesso para você que, para mim, como quando eu tomo uma decisão, eu mergulho nesse processo. E eu vou vendo as transformações todos os dias. Todos os dias eu me vejo uma pessoa diferente. Para mim, para Felipe, para Alisson, eu acabo observando a vida de uma forma mais singular e não deixando só para esses momentos, sabe? Não só para, engravidou, vai viver a vida de outra forma. Sim. Mudou de país, vai... É uma reflexão diária, né? E uma mudança diária. A mudança é diária. E medos? Você tem algum medo, assim, se atualizou nessa gravidez? Alguma coisa, assim, que surgiu e que você não estava contando com isso? Não com essa gravidez, mas eu acho que quando nasce uma mulher, ou nasce uma mãe, no meu caso, ser mãe foi uma escolha daquele menino de que eu seria a figura feminina como referência para ele nessa fase da vida dele. Orientação, acompanhamento. Eu acho que nasce para a gente a culpa. A culpa de não ser suficiente, o medo de você não fazer o certo para aquele ser. Né? Eu falo que ele pode, para mim, ser o que ele quiser, contanto que ele seja um bom ser humano. Eu acho que a incumbência da mãe é deixar na Terra um bom ser humano. Um ser que realmente ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a si mesmo, sabe? Se ele leva para mim esses 2 mandamentos para a vida dele, Você cumpriu eu cumpri a minha missão. E às vezes a gente sente que falha nisso, sabe? E é normal de um adolescente, ainda mais homem, que é completamente binário, que vive um universo completamente diferente da mulher, e amadurece mais tarde. Porque a mulher, quando ela tem a menarca,
ela entrou no amadurecimento, ela já entrou na procriação, ela já entrou na fase de construção familiar. E isso, às vezes, acontece com 9, 10, 12 anos. Então, muitas vezes até precocemente, né? a mulher, ela entra nessa vida de tomada de consciência muito mais profunda, sabe? Muito mais rápido do que o homem. E o homem, realmente, ele não vai devagar. Isso aqui é uma oportunidade que a gente tem para mulheres. Que, para mim, realmente uma mulher sábia edifica seu lar. A mulher sábia, ela sabe que ela é mulher. Que na posição dela de mulher, e nisso eu tomo muito a Dama de Ferro da Margarete. Da Margarete. Que foi a primeira-ministra. Dentro de casa, ela era mulher. Ela colocava seu avental e se comportava frente ao homem como mulher. Ela não entrava em disputa na figura dentro de uma casa. Mas quando ela botava o pé para fora, ela era profissional. A primeira-ministra que foi, ela se comportava como mulher. Então, você saber seu lugar dentro da relação familiar não significa que você não pode ocupar um outro lugar fora dali. Mas quando você sabe o seu lugar, você sabe para aonde você vai caminhar fora, sabe? Isso que você está dizendo é, assim, muito importante, porque o que eu observo hoje, tanto na clínica como na vida cotidiana, é uma rigidez de posições subjetivas, de papéis, né? Que muitas vezes as mulheres querem, almejam tanto esse lugar e com razão, Sim. porque nós fomos apagadas e subjugadas até hoje, Perfeito. né? Só que há uma certa confusão do que é o feminismo, do que é a igualdade de direitos, do que é o gênero, o que a gente está falando quando é gênero, quando não é. Então, eu vejo essas confusões, o que tem gerado muitos impasses, muitos conflitos de casais, né? E vejo muitas pessoas infelizes. Né? Infelizes, solitárias. Então, para onde que a gente está caminhando, né? Eu acho que para onde a gente está caminhando é o ponto ideal para a gente olhar de onde a gente veio. Se a gente for ver o clã, né, uma matilha comandada desde da nossa origem animal que somos, é por mulher. É a loba, é a leoa. Uhum. Dentro de onde a gente veio, de um grupo indígena, Cacique era mulher. Então, ela era o ponto de união e reunião dentro de uma casa, dentro de uma família. É a mulher que segura. Com certeza. Até segura. Hoje, né? Até hoje. Mas é isso que eu estou dizendo. Até hoje. Quem une ou desune uma família é uma mulher. É a mulher. Então, exato. Tomar essa consciência dentro dessa instituição e entender que você pode ter várias outras personas dentro de uma só. A mulher ela é o único ser capaz de conseguir juntar toda um jeito de ser diferente sem deixar de ser. É que nem água. A mulher ela é a água. Você pode deixar ela no rio, você pode colocar ela no mar, você pode colocar ela num copo de água. Ela nunca deixa de ser água. Então, ela a mulher vai se adaptando conforme as necessidades. Sabe? É a sua necessidade no trabalho, é a sua necessidade como mãe, é a sua necessidade como filha, é a sua necessidade como mulher. Você encontrar o equilíbrio disso tudo faz com que você realmente assuma a posse de ser mulher. Uhum. Sabe? A mulher ela é definida por essas inúmeras identidades que a compõem. Então, hoje o que eu sinto é justamente a dificuldade da mulher assumir essas em cada situação. É como se ela fosse um bloco que ela quisesse ser igual em todo. Mas e a gente não consegue, Clau, que isso se deve à ideia de que até nós mulheres compramos muitas vezes de que o feminino é igual a fragilidade, impotência, inferioridade.
E, na verdade, é totalmente o contrário disso, né? Então, eu acho que se as mulheres se derem conta da potência que tem o feminino, o universo do feminino, a sensibilidade, a sagacidade, né, a amorosidade, enfim, milhares de Sim. delicadeza, a gente pode transformar, sim, muitas relações. Né? A gente não precisa ficar disputando. Posicionamento. Exato. Posições sociais. Posições sociais. Exato. Acho que cada um Quadrado. no seu quadrado. E sobre amizade, agora, eu queria falar sobre esse tema que eu adoro. E, inclusive, vamos falar sobre isso, né? No nosso encontro de despedida. Que, infelizmente, você não vai estar aqui. É Você vai estar verdade. no Brasil. Tá. Você acha que ter amizades mais profundas após os 30, porque você nem chegou nos 40, tá? Eu já tô te tratando como uma mulher de 40, mas você tá ali, né? Alma anciã. Uma alma madura. Depois dos 30, 40, você acha que é mais difícil ter amizades profundas? Eu acho que a profundidade tá com a autoconsciência, cara. Independente da idade da mulher. Independente da idade da pessoa. Quanto mais ela se conhece, mais ela consegue estabelecer relações profundas. Então, a gente tende a, a criar a lógica que quanto mais idade a gente tem, mais madura a gente é. E não necessariamente isso acontece, sabe? Exato. Então, para mim, as relações são profundas a partir do momento que você é profundo. A partir do momento que você toma coragem de rasgar essa própria pele aqui que te constitui, para saber quem é você, sabe? Para se encontrar, se reconhecer. E a partir daí você cria as suas relações. Isso é no relacionamento, isso é no sentido amplo, né? Qualquer tipo de relacionamento com seus pais, com seus amigos. Então, a amizade, eu brinco que ela é a distância, né? A amizade ela é como um vento, que se for um foguinho de vela, o vento apaga. Mas se for uma fogueira, é o vento que faz com que aquilo cresça. Então, para mim, a amizade é o sal da vida. Nossos momentos mudam e as amizades acabam se conectando àqueles momentos. Não significa que você deixa de ser amigo. Não significa que você perde a amizade. A amizade é aquela que quando você reencontra a e mesma conversa, coisa, né? parece que você teve ontem verdade. com ela, sabe? Então, e quem não sustenta isso é porque não era amizade. Era essa chama dessa vela. Verdade. Sabe, que se apagou. E você acha que agora que você está grávida, essas amizades femininas, elas se tornaram mais importantes? Com certeza é meu clã. É. É o clã. É onde você vê que você nunca faz um filho só. Uma mãe, quando chora, todas as mães choram. Quando você se torna mãe, você se conecta a uma outra linhagem de mãe em que todas. E eu acho que é isso que o ser humano tem perdido ao longo da vida e que é bom a gente relembrar. Aquilo ali não é o outro, aquilo ali é eu. Aquilo ali sou eu no outro, sabe? Eu falo, eu estou católica. Eu passei por muitas... eu sempre fui uma buscadora de Deus, assim. Eu sempre busquei ele em religiões. Eu acho que a religião para a gente é um canal, né, que faz com que a gente possibilite de ter uma experiência com ele. E um padre dizia assim para mim, é o outro que nos salva. Eu falava, que esse padre tá maluco? Como é que é o outro que vai me salvar? Sabe? E hoje eu entendo que, na verdade, o outro me salva no sentido de eu me conecto com o Deus do outro. O outro me revela o que eu preciso melhorar, como ele me revela quem eu sou. Às vezes, quando a gente tem uma empatia, né, com alguém, eu tô vendo uma característica nele que eu não gosto em mim.
o outro é meu espelho nesse sentido, então o outro realmente me edifica quanto a isso, sabe? E quando quando vem essa questão da maternidade, de se tornar mãe, a gente vai vendo que sozinho a gente não consegue nada. A gente vem para o mundo através de uma mão do outro. Sem E a gente dúvida. morre e é levado para um caixão pela mão do outro. Eu tenho isso Então- para mim, assim, como lei. Que a gente não faz nada sozinho. Nada. Então, eu acho que é isso que nos possibilita, assim, ver o quanto a gente é vulnerável, o quanto a gente realmente precisa. O ser humano é esse ser relacional. Já falava Nietzsche, né? E assim falava Zaratustra. Por mais que você se isole numa montanha, você precisa voltar para compartilhar conhecimento. Então, ter essa relação com mulheres é realmente formar essa teia de sustentação para que você enfrente um momento na sua vida que é de tanta vulnerabilidade física, psicológica Total. e hormonal, né? Hormonal. Hormonal. Enquanto tá aqui é tudo lindo. Todos os seus hormônios, estrogênios, progesterona, tá tudo ali em alta, você se sente viva. Quando você para, é realmente uma morte. Né? Você pega uma parte das suas entranhas e coloca para fora, e aquilo ali dentro de você precisa ser recomposto, e você precisa olhar para aquele outro ser, né? E saber que depende de você, você entra numa vulnerabilidade. Eu acredito que entra-se numa vulnerabilidade muito grande. E quando você tem essa teia que te ampara, você sente mais forte. Com certeza. Para superar, sabe? A gente precisa dessa rede. A gente precisa. Né? Na verdade, eu acho que em todos os momentos da nossa vida, né? E por isso que eu insisto tanto no grupo Metamorfose 40+, porque independente do momento de vida, né, que você está passando, o desafio que você está passando, a gente precisa estar com o outro. Sim. Né? A gente precisa desse apoio, desse acolhimento. Eu acho isso fundamental. Isso é saúde, né? Com certeza. Quando a gente fala assim, né, de bem e mal, eu vejo esses grupos e principalmente pessoas que têm esses dons, como você, que assume isso, de reunião, de poder ter um canal, ser o canal de compartilhamento, sabe? A gente vai vendo que o mundo é formado de muito mais coisa boa do que ruim. Às vezes eu pego uma metáfora que eu falo assim, pega um copo de água, um copo cheio de água, mas bota uma gota de vinho. Eu acho que esse é o poder do mal. Ele tem muito mais visibilidade. Eu acho que as coisas ruins que acontecem na nossa vida, elas tomam muito mais visibilidade, mas a gente realmente é composto por muito mais coisas boas. E o grupo que você faz, que você encabeça, que você tem a coragem, a capacidade, o talento de reunir, é justamente quando mostra pra gente que a gente é mais água do que vinho, sabe? É quando a gente vê que a gente tem muito mais coisas boas. Com certeza. Que nos compõe, que nos faz, do que aquele desafio que a gente vem enfrentando. Eu falo assim, eu passei por várias crises aqui, de perda de identidade, porque quando você chega, quando você está no seu país, que você tem a sua formação, que você é alguém, e é quando você chega num outro lugar para você se restabelecer, principalmente no lado profissional. Você passa por esse anonimato. E aonde para você estar no auge, e às vezes você está no auge da sua carreira e você vai pro zero, sabe? Muitas vezes as mulheres, quando principalmente que fazem essa migração e que acabam vindo por uma questão familiar, por outras prioridades da vida que não a profissional, né? Às vezes, claro, tem pessoas que têm a oportunidade de vir por um crescimento profissional. Sim. Mas, normalmente, as mulheres que acabam mais que sacrificando em prol do trabalho do marido, do parceiro e tal.
E você tem que saber se reinventar. Então, você acaba indo para esse lado do inanimato e muitas vezes a gente perde quem a gente é, porque a gente se confunde do que a gente faz. Normalmente, a gente se apresenta daquilo que a gente faz. Então, perfeito, quando tem essa oportunidade de participar desse grupo, né, de ouvir, você vai ressignificando a sua vida e você vai vendo que, peraí, eu não deixei de ser quem eu sou porque eu deixei de fazer o que eu fazia. Exato. Entende? Perfeito. Então, quem é a Cláudia para além da advogada, para além, né? Da empresária, quem é a Cláudia para além dos trabalhos sociais, quem é a Cláudia de hoje. E é nessa roda que a gente vê que a gente não está sozinho. Às vezes é a fala do outro que te resgata. Quantas vezes na roda que você conduz aqui, né, em Portugal, dessa roda de mulheres, em que você leva um tempo à borda, mas é um espaço seguro para que a gente possa se abrir, se pertencer. Quantas vezes era a fala do outro que me salvava nesse sentido? Peraí, não está perdido, sabe? Calma, aceita seu processo, se reconstrói em cima disso. Fico feliz de ouvir isso. Mantenha, independente de onde você estiver, mantenha, porque salva vidas. Bastante das rodas. Eu sou eu sou a aderente mesmo, eu sou aquela discípula assídua. Eu nem ia te fazer essa pergunta, mas já que você trouxe pro podcast, vou fazer essa pergunta para você. Você frequentou muitas das minhas rodas, né? Do Metamorfose, e para mim também está sendo muito difícil essa transição, que muito embora eu vá continuar o projeto no Brasil, é um grupo que eu tenho um carinho muito grande, porque a gente formou aqui um grupo muito legal, né? E que eu sentia muito isso, e eu saía dos encontros muito feliz, muito preenchida também por vocês, pelos afetos, pelas partilhas. E eu queria que você falasse assim, com super sinceridade, desse jeito que você o que te tocou mais nesses encontros? Se você pudesse falar uma coisa que te chamou a atenção ou que te marcou, alguma coisa. A gente é brasileira. Falar uma coisa, a gente é complexo demais para se resumir uma palavra. Eu não conseguiria, mas assim... Uma coisinha só, vai. Ai. Pra gente encerrar a nossa conversa aqui. Do seu coração. Pode ser crítica também, tá? Pelo amor de Deus, porque assim, é difícil pode ser crítica, porque eu preciso disso também pro meu trabalho. É difícil para mim resumir. Então, é muito estimulante, é muito provocador quando você vê uma pessoa que abre mão do seu tempo, da sua disponibilidade financeira, da sua disponibilidade intelectual, porque a cada tema que você trazia, você trabalhava esse tema ao longo da semana inteira, dos 15 dias antecipados, trazendo informação, chegando com os seus apontamentos de tudo que você tinha se preparado para abordar, para trazer o máximo de conteúdo para a gente. Sim, é a minha colinha, né? Isso, era para eu também não... Mas isso é amor, cara. Isso é cuidado com o outro. Sim. E as pessoas, elas... nós temos um efeito modelagem e um efeito manada. Quando alguém faz, a gente tende a fazer também. Uhum. Por isso que em centros de estudos, por que dá tão certo? Porque as pessoas se reúnem ali para o mesmo propósito. Certo. E aquilo faz com que você olhe para o lado e te exija mais, porque o outro está estudando e você tem que estudar também. A gente estudou para concurso público 15 anos, sabe como era isso. Então, é a mesma coisa. Quando você se entrega, a Metamorfose 40+, era a sua entrega. É a sua entrega para o mundo, era a entrega de você. E isso as pessoas sentem.
mais do que você fazer, a gente sente. Ai, Deus, que ele não bom. precisava... Jesus, ele não precisava fazer milagre. Ele só precisava estar. A presença dele era tão invadida de amor que as pessoas só queriam estar onde ele estava. Ele carregava multidões por isso. E esse seu trabalho é justamente isso. Nos motiva pelo amor que a gente recebe. E quando as Ai, pessoas que vão se bonito. unindo, e eu acho que isso sim, o público que vai te unindo é um público que vai se sintonizando com esse seu amor, com a sua proposta, com a sua com as próprias necessidades, ele ele salva, porque só que salva a gente é o amor. E quando a gente recebe esse amor inteiro, e é por isso que eu falo, mantenha, por mais desafiador que seja, por mais que hoje você esteja sendo a semente semeada em terrenos áridos, porque voltar não é a mesma coisa de quando você saiu. Ah, sem dúvida. Na verdade, eu não tô Não, voltando, eu tô indo, né? você está indo, exatamente. Isso tá muito claro para mim. Independente do terreno, não deixe dessa semente ser planejada, porque esse é o seu propósito, esse seu propósito de amor que faz com que a gente se Eu acho que una, sim. com que a Show. gente se reconecte e as pessoas que precisam, elas vão estar ali, sendo ouvindo seu podcast, sendo participando presencialmente. Eu falo assim, me salvou. Eu cheguei aqui achando que eu ia ser a advogada bombástica e tudo, e a roda me fez ver que eu tinha tido uma escolha na minha vida quando eu vim para cá, que foi de bom. ser uma mulher e ser uma família, e hoje eu estou me revendo, né, me revisitando Ah, nesses meus que dons, como você lindo. falou, dom de cozinhar, de cuidar, de oratória, e a gente vai vendo que a gente tem Olha outros quantos talentos. talentos, todo mundo carrega e que pode sim ser investido e que está tudo bem mudar de rota, sabe? Sim. Isso não nos define. Então, Exato. mantenha essa sua roda, mantenha esse seu propósito, porque Obrigada. eu acho que se a gente salva uma vida nessa terra, Já valeu a pena. já valeu a pena, sabe? Então, olhe para o que você construiu aqui e veja o quanto de pessoas que você resgatou. Então, se eu posso ser uma dessas testemunhas, esse, eu acho que Olha, eu vou ficar partindo, né, emocionada com esse depoimento. para finalização é isso. As pessoas Obrigada. nos salvam e, com certeza, esses momentos me salvaram muito de quem eu era, de quem eu estava sendo naquele momento. Me fizeram relembrar muito. Muito obrigada. Eu tenho um carinho muito grande por você sabe disso. Obrigada por tudo. Vamos junto. Gente, depois dessa fala tão emocionante, o que eu vou falar, né? Obrigada por terem ficado até aqui conosco. E se fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir um pouco sobre esses desafios nos relacionamentos. E até o próximo episódio.